continuidade, né, aos nossos estudos sobre genética. E hoje nós vamos resolver uma questão, né, uma atividade sobre genética, né, baseada aí nos princípios da segunda lei de Mendel. Isso? Então vamos lá. Aqui a questão que a gente vai ver as duas formas, né, de resolver ela, né. É só para esclarecer como é que se resolve questões, né, onde a lei da segregação independente dos fatores ela está inserida. Primeiro vamos mostrar aí como é que se resolve, né, pelo método comum, né, tradicional, que é a utilização do quadro de Pinet, e depois, né, pelo método de simplificação, né, utilizando-se aí, simplificando essas características, né, em dois pequenos quadros de Pinet. Então vamos lá. Essa questão ela diz o seguinte, vamos mudar aqui a cor. O primeiro passo que a gente tem que fazer é destrinchar a questão, né, saber o que é que essa questão está pedindo. Então primeiro temos que ver quais são as informações contidas nela. Então, vamos lá. Uma cobaia fêmea híbrida, essa aqui é a primeira informação, né, que a gente tem que levar em consideração, né, que o indivíduo aqui ele é híbrido, ele não é um homozigoto, no caso aqui ele é um heterozigoto, né, de pelo preto e curto. Então nós temos aqui duas características, né, o pelo é preto e curto. Nós temos aqui a característica da cor e aqui nós temos a característica do tamanho. E essas características elas são dominantes. Então nós já temos todas as informações aí, né, do genótipo e fenótipo, né, dessa cobaia fêmea. É cruzada com um macho, né, de pelo marrom. Nós já temos aí, né, outra característica, que é o pelo marrom e longo, né, e provavelmente, né, são características recessivas, né, esse preto curto são características dominantes, marrom e longo são características recessivas. E para essas características recessivas se manifestarem, né, esse fenótipo se manifestar, o genótipo delas tem que ser o que? Homozigoto. Ele quer saber qual é a probabilidade de nascer um filhote com essas características aqui, ó, pelo preto e curto. Então como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro temos que separar aqui bem detalhadamente o que é o que. Então vamos lá, em relação à cor, né? Em relação à cor, nós temos aqui um indivíduo, né? Em relação à cor, nós temos um indivíduo com os pelos pretos, né? E nós temos aqui um indivíduo, né, com pelo marrom. Em relação à cor, nós temos as duas características, pelo preto e pelo marrom. Nós já vimos que o pelo preto, né, ele é dominante. Se o pelo preto é dominante, nós vamos representar ele aqui, né, pelo alelo azão. Ele é dominante, nós vamos representar ele pelo alelo azão. Nós vimos que o pelo marrom ele é recessivo, então vamos representar ele aqui pelo alelo azul. A próxima característica, né, que a gente tem que levar em consideração em relação ao tamanho desse pelo, né? Esse pelo ele pode ser curto, né? Esse pelo ele pode ser curto e ele também pode ser um pelo longo. Lembrando aqui que curto ele é uma característica dominante, né? Vamos aqui que curto é uma característica dominante e longo é uma característica recessiva. Então o curto vamos representar pelo alelo bezão
né? E longo vamos representar pelo alelo zinho. Feito isso aqui, né, é só a gente agora interpretar, né, quais são os genótipos, né, desses dois indivíduos aqui. Nós vemos que essa fêmea ela é híbrida, né? Se ela é híbrida, ela é o que? Uma heterozigota com essas características aqui, ó, pelo preto e pelo curto. Então o genótipo dela, né, vai ser o que? Azão, azinho, bezão, bezinho. Esse aqui vai ser o genótipo, né, desse indivíduo, né, porque ele é um indivíduo híbrido. Já esse indivíduo aqui, né, o segundo indivíduo, né, como ele são características excessivas, né, e elas se manifestaram, então ele é homozigoto. Então, como ele é homozigoto, ele vai ser azinho para cor, e ele vai ser bezinho para cor. Então nós já temos aí o genótipo, né, desses dois indivíduos. E uma vez que a gente tem um genótipo desses dois indivíduos, né, é só fazer o cruzamento, né, para a gente identificar aí qual a probabilidade, né, do filhote nascer com pelos pretos e longos. Nós podemos fazer, né, por meio do quadro de Pinheiro, né, por meio do quadro de Pinheiro. Nós temos aqui o quadro de Pinheiro. Uma vez que a gente tem o quadro de Pinheiro, né, a gente vai ter que colocar, né, os gametas, né, que o indivíduo fêmea vai produzir, e os gametas, né, que o indivíduo macho ele vai produzir. Então vamos lá, né? Voltando aqui, ó, a gente sabe que esse indivíduo aqui, a indivíduo fêmea, ela é azinho, bezinho. Então quais são os gametas, né, que vai produzir, que esse indivíduo vai produzir? Na meiose, né, esses gametas homólogos vão se separar. Então nós vamos ter o gameta bezão, nós vamos ter o gameta bezinho. Então vamos lá. Então vamos ter o gameta aqui bezão, perdão. E nós vamos ter aqui também o gameta azinho. Nós também podemos ter, né, na meiose, o gameta azinho bezão, né, e o gameta azinho bezinho. Então, voltando lá, nós vamos ter o gameta azinho bezão, e nós vamos ter também aqui o gameta azinho, né? Esses são os gametas do indivíduo fêmea, né? E os gametas do indivíduo macho, sabemos aqui que ele é recessivo. Então os gametas possíveis vai ser o que? Azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então uns dos gametas possíveis, né, são esses. Então, colocando aqui, nós temos azinho, bezinho, né? E é só repetir ele, né, para as 4 possibilidades, né, de gametas, né? Só reproduzir aí para as 4 possibilidades de gametas, né? Feito isso, então vamos lá, dando continuidade aí. Feito isso, é só juntar, né, os gametas para formar um genótipo. Então nós temos aqui azinho, bezão,
Bzinho. É só ir juntando, só ir juntando. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. É só ir juntando aqui os gametas. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ser tão demorado. Então, voltando aqui, pessoal, está feito, né, o cruzamento. Os cruzamentos aqui, todas as possibilidades. E voltando aqui, né, ele quer saber qual a probabilidade do filhote nascer com cabelo preto, né, e longo. No caso, para ele nascer com cabelo preto, em relação aos alelos aqui da cor de cabelo, ele vai ter que ter azão. Pode ser azão ou azão azinho. Em relação ao tamanho do cabelo, né, o cabelo longo só vai se expressar com um bezinho. Então, atendendo, né, a essas especificações aqui, ó, nós só temos essas 4 possibilidades aqui. Como são 4 possibilidades de nascer indivíduos, né, com cabelo preto e longo dentro de 16, fica essa fração aqui, 4 sobre 16. Se a gente for simplificar, né, dividir por 4, 4 dividido para 4 dá 1, e 16 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Então a probabilidade, né, é de 1/4, né, que se transformando em porcentagem é de 25%. A próxima possibilidade de resolver essa questão, né, é por meio, né, de um método bem mais simples, que é separando aí as características. Eu vou dar um pause aqui e voltar com ela já pronta. Voltando aqui, ó, a gente separou as características, né? De um lado a gente colocou as características relacionadas a todo o cabelo, né? Do outro a gente colocou as características, né, relacionadas ao tamanho. Fizemos aqui um cruzamento simples e agora é só juntar tudo. Tipo, em relação à cor do cabelo, o indivíduo nascer com cabelo preto, né? Ele tem aqui 2 possibilidades, né, dentro de 4. Então, simplificando, né, vai ficar 1/2, né, que é metade. Ou seja, que metade tem a chance de nascer com cabelo preto, metade tem a chance de nascer com cabelo marrom. Aqui, pessoal, é a mesma coisa também, ó. Quando a gente separou a característica de tamanho de cabelo, né, nós temos aqui metade pode nascer com o cabelo curto e metade pode nascer com o cabelo branco, com o cabelo longo, perdão. Então aqui nós temos novamente a fração de 1/1000 representando aí metade. Então é só multiplicar agora. Multiplicou, né? Multiplica o numerador por numerador, denominador por denominador. Então nós temos 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então a probabilidade, né, de nascer um indivíduo com cabelos preto e longo é de 1/4. Simplificando, de 25%. Perceba que esse método aqui, né, ele é bem mais simples, né, do que você ter que fazer todo esse arranjo aqui, preencher esse quadro inteiro. Então leva bem mais tempo, né, para ser feito. E você pode simplificar com isso aqui, ó. Quando são muitas características, o ideal é você fazer isso aqui. Você analisa cada característica individualmente, né? Depois faz a multiplicação aí das probabilidades, né, que a questão pede, e você tem um resultado aí, né, bem mais rápido. Então hoje a questão que a gente analisar era essa daí. Foi um prazer enorme e até a próxima.